Bem-vindos a mais um Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com a Aline. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Vinícius. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui nesses projetos da Casa da Ciência. A Aline, que ela já fez várias atividades em conjunto com a gente da Casa Hum, da Ciência. Ela já, enquanto estávamos presenciais, ela já orientou grupinho aqui dentro da Casa da Ciência, hum. já deu palestra pra gente no Anfiteatro Vermelho e agora está aqui, né, conversando um pouco com a gente nesse nosso podcast. Aline, essa nossa primeira pergunta ela é até meio de praxe, assim, mas quando foi que o bichinho da ciência mordeu você? Quando que você, assim, na sua vida acadêmica toda, despertou para esse lado da ciência? Olha, Vinícius, eu acredito que foi uma caminhada minha com o bichinho da ciência. Eu, né, entrei no curso de biotecnologia, né, sou formada em biotecnologia pela Universidade Federal de Uberlândia, e eu acredito que assim, o ponto crucial, né, da minha entrada para a vida científica foi realmente a minha iniciação científica, né, quando eu comecei a fazer os estágios em laboratórios da universidade, quando eu comecei a ter contato com técnicas, né, e com pessoas que já trabalhavam com a ciência, né, na pós-graduação. Então, o meu start para a vida acadêmica ele começa na minha iniciação científica. Eu fiz 2 anos de iniciação científica, mais algum tempo de estágio no laboratório, né, da Universidade Federal de Uberlândia, e lá, assim, eu tive bastante contato, né, com técnicas moleculares, né, com diferentes áreas de pesquisa, e aí eu fui conhecendo, né, e à medida que a gente conhece, a gente acaba se apaixonando, né, pela ciência, né, e fui me dedicando à minha área, né, a área que eu sigo hoje. Bem, você falou aí exatamente da sua vida acadêmica, mas vamos puxar um pouquinho mais para trás, né? Já que o nosso aluno aqui é aquele aluno de ensino médio, que às vezes está naquele dilema, oh meu Deus, o que que eu vou prestar, né? O que Sim. que chamou a atenção para você ir para esse ramo, para biotecnologia, né? O que que te agarrou aí? Eu sempre, assim, dentro do meu período de vida escolar, né, na formação de ensino médio, ensino fundamental, eu sempre me identifiquei muito com a parte da biologia, com a parte da genética, e, né, dentro das condições do ensino médio, a gente tem, né, a parte da genética, e sempre me chamava muita atenção, né, os estudos de biologia, e era uma área que eu tinha bastante afinidade. E, né, e no decorrer do aprendizado, né, da área da genética, né, da biologia, né, no ensino médio, eu fui gostando muito dessa parte mais específica da genética. E quando eu, né, resolvi prestar o vestibular, né, conhecendo o que o curso de biotecnologia oferecia, né, eu sabia, né, eu tive a oportunidade de conhecer, né, e ver que era um curso que trabalhava muito dentro dessa área da genética, né, dentre as mais diferentes áreas, né, que o biotecnologista pode atuar, né, a genética era uma área muito forte. E aí eu resolvi fazer biotecnologia, né, eu sou aluna da primeira turma de biotecnologia, né, a universidade mais próxima da minha cidade era a Universidade Federal de Uberlândia, e na época, até quando eu estava me preparando para o vestibular, nem havia, né, a disponibilidade do curso de biotecnologia pela UFO. Então eu me preparei para fazer biomedicina, só que o curso de biomedicina ele era anual, né, e né, nesse momento que eu estava prestando vestibular, eu estava no meio do ano, e foi quando a universidade divulgou, né, que o curso de biotecnologia entraria para a grade, né, da universidade, da disponibilidade dos cursos, né. E aí eu falei, não, então é o momento, né, eu vou prestar biotecnologia, e aí eu comecei minha carreira dentro dessa área. Bem, você falou que foi para iniciação científica, né? Uhum, Trabalhar ali junto, né? Para quem nossos alunos aí que não sabem, dentro das várias disciplinas que você tem dentro da sua grade curricular de graduação, muitas vezes você acaba despertando interesse por uma atividade, por outra, e acaba sendo ali atraído para um laboratório ou para um professor para acabar ali desenvolvendo um trabalho que vai fazer a sua iniciação à ciência, né? E nesse laboratório, era já o que você trabalha hoje ou você trabalha era alguma coisa um pouco diferente? Como é que foi esse primeiro passo seu? o laboratório ele contava com diferentes áreas de pesquisa, mas a minha iniciação científica em si, ela começa com uma área um pouco diferente da que eu trabalho atualmente, do que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. A minha iniciação científica é um trabalho, né, mais abrangendo a técnica de PCR, onde eu avaliava produtos transgênicos. Então, a gente tinha a intenção de fazer uma parceria, né, com a Vigilância Sanitária, né, da cidade de Uberlândia, para acompanhar produtos que eram comercializados
se eles estavam rotulados corretamente ou não com o símbolo dos transgênicos. Então, a gente coletava alimentos, né, processados em supermercados, que não tinham rótulo de OGM, e, né, no meu trabalho eu avaliava se eles continham ou não a porcentagem adequada de OGM. E, né, eu fiz essa avaliação durante a minha iniciação científica. E, além disso, eu ficava acompanhando outras pessoas no laboratório, né, para conhecer as mais diferentes áreas que tinham ali de pesquisa. E aí foi me despertando, né, esse interesse mais pela genética humana, né, pela pesquisa humana. E aí, no meu mestrado e no meu doutorado, eu parto para essa área, deixando um pouquinho de lado essa parte vegetal que eu comecei na minha iniciação científica. Você falou a questão do PCR, né? Uhum, E a gente vai conversar até um pouco mais sobre isso, sim, mas é legal ver que algo que você começou como uma ferramenta para, vamos dizer assim, validar rótulos de sim, produtos, você usou praticamente durante toda a sua vida acadêmica e usa ainda hoje para sim, poder ali como base para ter uma série de resultados. Mas exatamente. pro pessoal que está lá em casa, que está assistindo a gente, o que é PCR? Vamos lá, então. Né, eu tive, assim, a satisfação de trabalhar com PCR praticamente toda a minha vida acadêmica, né, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, e como você falou, é uma técnica que abrange aí, diferentes possibilidades. Por ser uma técnica, né, que nós chamamos, né, a sigla PCR vem do inglês, mas quer dizer reação em cadeia pela polimerase, e é aquela questão, né, na ciência, na bancada, a gente pode até usar aquela frase: na vida nada se copia, nada se cria, tudo se copia. Porque a PCR é exatamente uma réplica do que acontece em vivo, né? Nós temos aí no processo de divisão celular a replicação do nosso material genético, né? Toda vez que uma célula se divide, ela replica o seu material genético, e a PCR, ela é similar a esse processo, né? Ela copia esse processo, só que agora de uma forma mais específica, né? Ao invés de eu copiar todo um genoma, eu vou olhar para uma parte específica desse genoma e amplificar isso in vitro.